Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 40, segundo episódio do ano de 2026, que promete muito. Esse ano é nosso, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e eu quero que vocês sintam muito bem-vindos em mais um episódio. E hoje é um episódio muito especial, muito emocionante e também muito profético. Mas antes quero agradecer a Visão Transporte, na pessoa do o empresário, meu irmão Wilson e a sua esposa Lúcia, da MC Transporte, em nome da nossa irmã da Luz, Marcos Construtor, empreendimento da cidade de Marabá, e também a família Aranet Telecom, e agora Aranet Play, nosso querido Dr. Jairo, formado em medicina integrativa, que atende online, é um dos meus médicos, eu indico, um homem de Deus e um homem muito conceituado. E também ao Daniel e à Poliana, eu quero agradecer por eles também estarem investindo em nosso ministério, em nosso podcast, através da Hiperfarma, que está localizada e instalada nas instalações dos supermercados Campelo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Poliana. A lanchonete Voltuca, a melhor lanchonete da cidade. Rodrigo Damas e a Ilê fazem uns salgadinhos da hora, o suco melhor do mundo. Então, procure em um dos estabelecimentos da lanchonete Voltuca em Araguaína que você será bem servido. E também o Paulinho Motos. Paulinho Motos, Valéria e Paulinho, muito obrigado também por acreditar em nós e também por investir nesse programa. Muito obrigado. Paulinho Motos é onde distribui, conserta motos, peças de moto, e eu louvo a Deus porque é a melhor oficina de moto de Araguaína. E também Império Tratores, Carlos e Lucilene. Muito obrigado por vocês também se reinventarem, ressurgirem e serem proprietários de uma loja que tem implementos, que tem peças de tratores. Eu louvo a Deus porque vocês da hora. Eu também louvo a Deus pela Renovar Recapagem. Muito obrigado, Vasteli, por você ser essa bênção, você, a Marley, por fazer parte dessa história do nosso podcast. Muito obrigado. Se você quiser recapar os pneus do seu carro, sua caminhonete, seu trator, procure Renovar Recapagem, que você será bem atendido. Portanto, Senhor, queremos começar o nosso episódio aqui e hoje está aqui com a gente a nossa querida doutora Daiane Santos Celedônio. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Era cirurgiã dentista, proprietária da Clínica COI, Clínica Odontológica Integrada, especializada em implantes, facetas e aparelhos ortodônticos, com 16 anos de formada em odontologia. Mas hoje, mais do que falar de uma profissão de excelência, que eu também indico, é uma baita de uma profissional, nós vamos falar de uma mulher que viveu a dor, que viveu o luto, mas também viveu um encontro real com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Yemashia. E experimentou também o cumprimento de uma palavra profética. E hoje ela está aqui, não apenas como uma história de superação, mas com um testemunho que virou história de vida, que Deus transformou luto em promessa e Amém. promessa em Amém. realidade. Amém. E o nome desse episódio, se eu fosse dar um nome, seria exatamente isso aqui. É, quando Deus transforma dor em milagres. Amém. Quando Deus transforma Verdade. dor em milagres. Ou seja, do luto à promessa. E hoje ela está aqui, né? Daiane, Amém. doutora Daiane, seja muito bem-vinda no Obrigada. nosso meio, tá? O nosso Foxcast. É uma honra ter você aqui para contar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, Amém. cumprimente os nossos Obrigada. telespectadores, nossos ouvintes. Obrigada. É com muita honra que eu aceitei esse convite, né? Muito honrada pelo convite. Muito obrigada. E poder falar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, da minha superação, aquilo que realmente Deus transformou em minha vida. Ele transformou, como o pastor acabou de falar, luto, né, em vitórias, em milagres. A honra da segunda casa, ela foi em dobro na minha casa, na minha família, e hoje eu posso Amém. desfrutar das promessas do Senhor todos os dias da minha vida e na minha casa. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque naquele ano que eu cheguei lá, eu cheguei destruída.
E hoje eu sou uma mulher renovada, uma mulher madura em Cristo, uma Amém. mulher que sabe a identidade e o valor que eu tenho no Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantas histórias de superação, né, amor? Então, Quantas mulheres? sim, quantas mulheres já experimentaram o poder de Deus, né? De restauração, curas, milagres. Verdade. E tiveram sua visão restaurada, não é? Então, Deus é Transformado. poderoso para fazer muito Deus tem mais. grandes mensagens aqui para as mulheres hoje, viu? Verdade. Poderosas, É. mensagem poderosa. Principalmente eu falo em questão daquelas mulheres que querem engravidar, sonho de ser mãe, assim como eu tive esse sonho que perante os homens poderiam nunca ter realizado, né? E eu realizei esse sonho diante de um milagre, realmente um milagre. O Senhor me deu esse sonho e eu sou eternamente grata, igual eu falei hoje para uma amiga minha. Até o meu último suspiro vai ser algo que eu vou ser grata a Deus por ter realizado o Glória a sonho de ser Deus. mãe, porque era o meu maior sonho. Meus Uau, maiores. Uau. É assim, Os ser médicos mãe, diziam se que não tornar podia- mãe. não teria como, né? Eu cheguei a fazer, né, inseminação, porque naturalmente eu não poderia ser capaz de dar luz. Pois E eu dei a luz natural, sem a Então, inseminação Deus, artificial. né? Deus purinho. Doutora Daiane, eu me lembro quando nós nos conhecemos, né? Sim. Foi quando? Você lembra mais ou menos Foi um ano? no final de 2016. Nossa, No início de 2016. 2016. Isso. Me Que eu lembro perdi em 2015, quando ele morreu. Eu Ele me morreu lembro em dezembro. quando eu e minha esposa recebemos você no nosso gabinete. Então foi esse período, né? Ele faria 10 anos, né? Se ele fosse vivo. Em dezembro ele faria 10 anos, agora 11. 11 anos. Sim. Então, assim, quando nós nos conhecemos, você estava vivendo ali a dor da perda de um filho, Sim. que era o Heitor. Heitor. Então, conta pra gente como foi aquele período da sua vida. Eu me lembro que você chegou arrasada, você estava chorando Sim. de forma assim, descontrolada. Como você estava emocionalmente e espiritualmente naquele momento? Sim. Na verdade, pastores, eu me considero uma escolhida do Senhor. Mesmo escolhida para testemunhar e para viver aquilo Sim. que eu vivi. Eu entendi depois de um tempo, porque no momento eu não entendi, né? Naquele momento eu cheguei arrasada porque eu fui para ganhar meu primeiro filho, aquele filho tão esperado, quarto tudo arrumado, tudo pronto. Uhum. Cheguei na maternidade, foi de urgência porque minha placenta deslocou, né? Eu tive sangramento, hemorragia interna, porém minha médica estava viajando. Você estava com quantos meses? 9, Já? faltava uma semana para ganhar. Foi já no nono mês. Foi. E aí eu cheguei lá naquele hospital, minha médica viajando, o médico plantonista fez um toque, ele falou, realmente, você tem que fazer a cirurgia, porém nós estamos com um descolamento de placenta na sua frente. A minha placenta deslocou, o bebê desceu e parou o sangramento, o Heitor. E aí eu comecei a sentir dor, e os pacientes, colocando o paciente na frente, que estava com sangramento espontâneo, a vista descendo, e o meu sangramento estava interno, estava com hemorragia interna. Muita dor mesmo. E aí, quando a médica, a doutora Valéria Brandão, ela nunca vou esquecer, que foi um anjo enviado, um plantonista, acabou o plantão de um médico, entrou outro médico. E aí aquela dor insuportável, eu não conseguia mais triscar na minha barriga de tanta dor. E aí ela olhou para mim, falo que foi Deus quem enviou, ela só olhou para mim e falou assim, passa essa menina agora pro centro cirúrgico, ela tá morrendo. Na hora que abriu, tinha tanto sangue, já entrei em choque. E aí, aquele momento ali, muito sangue, ela pegou e chama o doutor Valtécio. E aí ela gritava, chama o doutor Valtécio, eu não vou conseguir. E naquele momento, eu ainda escutando, né, aquilo ali, eu só falei para ele, salva o meu filho. Pelo amor de Deus, salva o meu filho. Não precisam me salvar, mas salva o meu filho. E aí, naquele momento, eles começaram a luta entre a minha vida, porque eles saberiam que a vida do Heitor já estava comprometida. E aí, tentando muito sangue, e aí eu entrei em choque, né? Minha pressão foi para 4, entrei em choque. E ainda escutei, antes de entrar em choque, eu ainda escutei o sussurro do Heitor, que ele deu um chorinho.
E aí a médica, a doutora, pegou ele, a doutora Raquel Tobias, nunca vou esquecer também dos nomes, pegou ele e tentou reanimá-lo, né, segundo me falaram, e aí já foram para outro procedimento para mim. Aquele momento, pensaram em tirar o meu útero, porque o meu útero estava todo preto, todo comprometido. E aí os médicos olhavam um para o outro e falaram, mas ela é tão nova, ela precisa ter um filho. E a família lá fora, primeiro filho, e conseguiram estancar essa hemorragia. Me colocaram na UTI em observação, porque minha hemorragia poderia voltar a qualquer momento. Né? É muito raro o descolamento de placenta da forma que foi o meu, a mãe e o bebê não morrer. Então, ali naquele momento, Deus já reservou a minha vida, né? Ele guardou a minha vida. E mais ainda, ele guardou o meu útero, porque ele saberia que eu ainda ia ter filho, mesmo os homens falando que eu não seria mãe. E aí, naquele momento, quando eu peguei a notícia, que eu lembro quando eu acordei, né? Fizeram o enterro, eu não participei. Estava no hospital, fizeram o velório do Heitor, ele estava formado, parecia muito com o Rogério, né? Muito parecido. E aí, naquele momento, quando eu fiquei sabendo que o Heitor tinha ido a óbito, né? Que ele não tinha resistido, meu chão abriu, meu mundo caiu. Eu sempre fui uma menina, era católica, sempre fui uma menina que eu falo naquela época de muita fé. Sempre ia à igreja, servia ao Senhor mesmo sendo católica, professora de catequese, ia às missas, me dedicava como eu me dedico até hoje ao Senhor. E naquele momento, eu não entendi o porquê que Deus estava fazendo aquilo comigo. Literalmente, boa mãe, boa filha, né, boa esposa, sempre obedeci aos meus pais, boa mãe. Então eu não entendia, eu entendia como um castigo. Por que Deus está me castigando? Qual o motivo que Ele está me castigando? O que eu fiz de errado? E a minha médica congregava na sua igreja, na igreja de vocês, né? E ela pegou e falou, me viu muito abatida. Quando eu fui fazer uma consulta com ela, ela não era minha médica obstetra na época, mas eu fui procurar as causas, o porquê, né, que eu tinha perdido. E ela virou para mim e falou assim, Daiane, vejo que você é uma mulher de muita fé, porém está muito abalada. Tentei me matar, tentei suicídio, questão depressão profunda, não queria ver ninguém, né, vontade de me jogar na frente de um carro, eu não queria viver. Eu chegava em casa, eu pegava as roupas do Heitor, eu tirava, eu montava guarda-roupa, eu desmontava guarda-roupa, eu montava roupa, eu dengava as roupas dele como se fosse uma criança ali dentro. Então, assim, eu tinha muita vontade mesmo, realmente, que Deus me fizesse mãe. E as respostas, né, que eu tive foi que eu não conseguiria ser mãe naturalmente, porque eu tinha desenvolvido a trombofilia e meu esposo também outros problemas. E aí, nós não iríamos conseguir naturalmente. Então, assim, juro pra vocês, quando eu olhava uma mulher grávida, eu tinha aquela inveja santa, sabe? Querendo ser mãe, querendo segurar um filho nos braços, querendo ter aquele filho. Eu imaginava assim, não foi aquela questão de que eu fiquei mesmo assim idealizando um filho todos os dias da minha vida. Era tudo para mim ser mãe. Tudo que eu buscava, que eu orava. E naquele momento aquela médica falou, Daiane, eu preciso que você tenha uma conversa com os meus pastores. E eu falei, eu aceito. E eu lembro que foi numa quinta-feira chuvosa, de muita chuva, muita. Ela foi me buscar em casa, né? E me levou para a igreja Ágape. E vocês estavam lá prontamente, né? Me aguardando, muita chuva. Ela não ficou até a conversa, porque nós começamos 9 horas da manhã e terminamos 1 hora da tarde. Vocês foram me deixar em casa, né? E naquele momento ali, a senhora me contou o seu testemunho, né? Que tinha passado sobre a queimadura, né? Sobre o fogo. E naquele momento eu vi uma esperança. Eu vi que se Deus fez sobre a sua vida, Ele faria sobre a minha vida. Aquele mesmo Deus. Sabe quando você sente que aquele mesmo Deus, que Ele te honrou, naquele momento que a senhora estava queimando e adorando, eu saí com aquela mesma certeza que eu seria mãe. E o pastor Amilson, lembro, não sei se o senhor vai se recorda, né? Que o senhor falou assim, Daiane, eu te vejo segurando 2 filhos. Não sei se é gêmeos, mas eu te vejo com 2 filhos. Ele profetizou o número 2. E naquele momento eu recebi aquela bênção, eu segurei aquela bênção.
Eu aceitei Jesus naquele dia. Exatamente. Eu aceitei Essa naquele pergunta, dia, né? foi em março, né, de 2016. Dia 12 de março de 2016 foi o dia da nossa conversa, tenho anotado na minha Bíblia. E das 9 até 1 hora da manhã, aquele dia eu aceitei Jesus e nunca mais eu me desviei. É verdade. Nunca mais, vocês são testemunha disso. Que eu vivo, assim, nos caminhos, posso não ser a melhor crente ou evangélica, né, perfeita, Fala crente mesmo. mas eu tento servir e honrá-lo ele, porque a partir daquela minha decisão, a minha história, ela foi mudada. Exatamente essa pergunta, Daiane, agora, que a gente preparou para te fazer sobre o seu encontro com Jesus, porque eu lembro quando você chegou, de como você estava, realmente, você estava arrebentada, né? Muito. E a gente olhou um para o outro e, e a gente ficou sem saber como começar. E Deus me direcionou para contar meu testemunho. Porque quando eu te vi, o que eu desejei falar para você foi falar desse Deus soberano, né? E do plano que Deus traça na nossa vida, não é? E que as tragédias não nos definem, porque você estava com questionamento, não é? Sim. Porque eu, uma esposa boa, boa filha, boa mãe, e acontecer tudo isso comigo, e eu me identifiquei nos seus questionamentos, e aí a estratégia que o Espírito Santo me deu foi te contar meu testemunho e te mostrar que Deus permite a gente viver determinadas situações tão dolorosas para que isso também se torne um testemunho e abençoe outras pessoas que vão Foi viver isso que você me falou. também pelas mesmas situações, não é? E eu vejo que esse entendimento te fez Segurar a promessa. abrir o coração para receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sim. E eu queria te fazer essa pergunta a partir daquele dia. O que mudou na sua vida depois desse encontro real com o Senhor ali? Porque aquele dia foi um encontro real com Deus. Foi um encontro real. E nós somos testemunhas de como você tem permanecido em Deus, né? Tem honrado o Senhor. Então fala um pouco para nós dessa vida com Deus, dessa mudança do antes e depois. Foi radical. Porque, assim, lógico que isso não aconteceu da noite pro dia, esse amadurecimento em Deus, né? Sim. Vocês são testemunha de tudo que eu já passei na minha vida diante dessa caminhada, desses 11 anos. Mas, assim, existe uma Daiane antes e uma Daiane depois. Depois do meu encontro com o Senhor. Eu hoje sou uma mulher, eu posso dizer igual eu falei, que eu sei o meu caráter e a minha identidade no Senhor. E quando só que eu sempre fui muito parecida com o pastor Amisso, né? Sanguínea. Nós dois é muito parecido, eu até falo. Né? E aí, na época, eu lembro que quando eu decidi fazer a inseminação artificial, né? A pastora Meire chegou para mim e falou: Daianinha, calma, o Senhor vai te dar esse filho naturalmente, lembra? Lembro. E eu falei assim: Vamos não, crer, pastora, vamos crer. mas eu quero fazer, porque o Senhor abençoou, eu guardei o dinheiro, economizei e fiz uma poupança e eu quero muito fazer, é o desejo do meu coração, queria que vocês me liberassem. E, no entanto, de eu insistir, aquela questão, igual eu sou mãe hoje, né? Então, eu sei, tanto você insistir, os pais acabam liberando. E eu sinto que naquele momento, vocês tinham a certeza que não seria daquela forma. Mas de tanto eu insistir na minha insistência, na minha ousadia, de querer fazer com as minhas mãos, que hoje eu entendi que eu não faço nada com as minhas mãos, nada com a minha vontade. Hoje eu entendo isso, né? Que eu faço tudo aquilo. Quando eu vou fazer algo, eu oro ao Senhor, eu entrego para o Senhor. Mas naquele momento eu não tinha esse entendimento ainda. Fiz a inseminação. Deu tudo certo para a inseminação. Deu no dia do meu aniversário, lembro, dia 22, fecundamos os óvulos. E eu falei, deu certo, porque foi no dia do meu aniversário, né? Então, o Senhor preparou, deu certo. 15 dias depois, eu fiz o teste e eu não estava grávida. Porém, os meus médicos falaram: Daiane, você teve, né, uma boa ovulação, então não vai ter como fazer no próximo mês.
Que eu fiz a inseminação dia 22 de fevereiro. O próximo mês seria março. E o próximo mês seria abril, para mim fazer novamente. E aí eu lembro que o meu batizado estava marcado para o dia 16 de março de 2016. E essa data é certeza, podem olhar, todos vão ver que foi esse dia, o dia do batizado. Dia 16 de março de 2016, na Chácara Ágape. Ainda tínhamos a chácara, né? E aí naquele momento foi tão lindo o meu batizado, eu acho que foi um dos batizados que eu já participei, assim, poderoso. Porque a minha igreja, eu falo assim, que eu não tenho uma igreja, eu tenho uma família. A Ágape, ela me pegou como uma família. Verdade. Né? Os meus filhos, eles foram desejados pela igreja, por todos. Que todos amam aqueles meninos, todos gostam ali, falam do Pietro, da Aurora como se fossem filhos, eles ajudam. Então é uma família ali. É verdade. E aí naquele momento o pastor Amilson virou para a igreja inteira. Falou, pessoal, quero que vocês estejam neste momento orando por este casal, pela Daiane, pelo Rogério, para que o Senhor abra a madre da Daiane, abra que ela possa engravidar naturalmente, que o Senhor conceba esse filho, porque eu sei que o Senhor vai dar esse filho para Daiane. E naquele momento eu desci as águas e eu, assim, eu falo que para quem não é crente, né, descer as águas é um momento único na nossa vida cristã. Poderoso, né, eu fui no céu e voltei, foi como se eu estivesse olhando cara a cara ao Senhor. É verdade. Eu senti a leveza, eu senti a pureza. Como se a gente mergulhasse e ali ficasse, e ressuscitasse, ficasse o velho homem todo ali, né? Foi realmente esse sentimento. A Escritura diz isso, é literalmente o que e a é gente literalmente sente, né? isso que eu senti naquele momento. E nesse dia, né, nós fizemos o batizado e continuou a minha luta. Continuei indo aos médicos, porque eu creio que o Senhor deixou a medicina para nos auxiliar, né? Sim. Então, continuei indo ao médico, porém, a inseminação foi cancelada de março e nós íamos fazer em abril. E aí, naquele momento, e sempre a doutora, ela sempre falava assim, olha, quando você namorar, Daiane, levanta a perna e sacode. Não sei. E aí, para ajudar a descer, né? Ajudar a descer, ter um encontro Nunca ouvi falar isso. Não, mas os atestantes fazem isso. Todas que tentam, que não conseguem engravidar, as médicas, pelo menos na minha época, orientava isso. Depois do ato sexual. Depois do ato sexual. Levanta, sacode e fica quietinha lá. Encaixar o esperma. Aí você fez isso. Aí, nesse dia, eu lembro, então, assim, como tudo de Deus é perfeito, eu creio que tudo foi nesse momento, né? Então, nesse dia, nós fizemos o ato sexual, namoramos, e o Rogério, ele sempre falava pra mim, Daiane, amor, eu tenho muita vontade de ser pai, mas o meu maior desejo do meu coração é te fazer mãe. Uau. Ele sempre falava isso pra mim, né? Eu quero ver você segurando nossos filhos no braço, eu quero te ver cuidando dos nossos filhos, eu quero te ver você amamentando. Eu sei que você vai ser uma excelente mãe. Então, eu tenho muita vontade de ser pai, mas a minha maior vontade é que você fosse mãe. E aí, ele me abraçou, me beijou, falou isso e nós dormimos, né? E eu fazia testes, eu já tinha vergonha, porque eu ia todo mês num laboratório diferente. Chorava, queria ser mãe. Todo mês eu fazia um teste no laboratório, ficava revezando. E eu esqueci. Literalmente, Deus me fez eu esquecer dessa paranoica. Amém. Ele me fez eu descansar. E no dia 6 de abril de 2016, veio uma notícia, né, trágica, que 2 tias minhas segundas faleceram de acidente de moto. E nesse mesmo dia, eu lembrei que a minha menstruação não tinha vindo. E eu falei para minha secretária, a Lucy, Lucy, minha menstruação não desceu. Compra um teste de farmácia ali pra mim. E ela comprou, né, o teste de farmácia. E ali eu fiz dentro do banheiro da clínica e subi os 2 positivos de teste de gravidez. Eu saí simplesmente correndo na minha rua lá da clínica, na Sadoc Correia, a ótica da frente do seu Valdinar, da Ótica Provisão, né, ele.
Eu cheguei e falei assim, eu tô grávida. Aí ele, como assim? Todo mundo da rua gritando, eu gritava. Ele me pegou, colocou no carro. Eu fui direto à clínica da médica, cheguei gritando para as recepcionistas, para todo mundo, que eu sou intensa, né? E aí eu falei, eu tô grávida, eu tô grávida. A doutora já saiu, bem assim, que ela é muito centrada, ela é bem, né? Aí ela falou assim, calma, será que realmente você tá grávida? Já não querendo, né, uma desilusão. E aí, será que realmente você tá grávida? Eu falei, eu tô grávida, Deus me abençoou, eu tenho certeza. Já fiz a ultrassom, a transvaginal, já fiz o beta e realmente eu estava grávida. Pra honra e glória do Senhor, De forma naturalmente. natural, não é? Natural. Mas isso nós estamos falando da gravidez da Aurora. Do Pietro. Do Pietro. Pietro, Do amor, Pietro. que foi Porque do batismo foi da Aurora. Não, foi do Pietro, Foi do- o primeiro. Foi do batismo? Foi do Pietro? Aham, do Pietro, do amor. Pietro. Foi do Pietro. Do Pietro. Da Aurora veio depois. Da Aurora veio depois. Sim, mas a Aurora o Senhor me revelou em sonhos que eu teria ela. Foi em sonhos. Foi em sonhos. Eu achava que a Foi questão do Pietro. batismo era Foi o Pietro, guardada amor. da Foi, Aurora. o batismo dela foi logo depois da conversão. Foi. Uhum. 2 meses depois eu já decidi mesmo, decidida e já fiquei. E nesse momento você tinha medo de. Como é que foi esse período? Porque né, a alegria veio, pá, tô grávida. E aí, mês a mês. Ai, já foi outra luta. Isso dentro de você, Foi. como você viveu isso? Muito medo. Porque o Heitor foi para casa do papai Sim, já no 9º mês. Aquele Sim. temor, né? Você tá É. falando. sim. E como é que você. Porque agora você tinha Jesus, né? Sim, sim, mas somos humanos, Isso. almáticos. Quero que você fale esse período desses 9 meses do Olha, Pietro. esse período de 9 meses do Pietro foi difícil. Muito, assim. Porque veio a emoção de conquistar um filho, né? E o temor de perder um filho. E, assim, igual eu falei, sou muito intensa, né? Eu era muito imatura na minha fé ainda também. Não tinha essa maturidade, não vou mentir, Claro, né? óbvio. E o medo de perder ele era maior Uhum. do que a certeza que às vezes Deus tinha me deu e ia ser meu. Então aquele medo ficou constantemente comigo, mês a mês. Por quê? Porque Deus não te dá um milagre sem a prova, Uhum. sem a tempestade, né? Então hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época eu não tinha esse Na verdade, entendimento. eu já vi uma frase da Aninha aqui, sempre para que haja um milagre tem que ter uma causa impossível, né? Senão não é um Exato. milagre, né? E aí, naquele momento, a gente descobriu um hematoma por trás do saco gestacional. E Aí veio o temor maior, porque se esse hematoma deslocasse, eu perdi o embrião ali. Então, eu tomava as injeções, né? E assim, ressaltando, essas injeções na época, caríssimas, que é a enoxaparina, e eu ganhei todas. Eu não gastei, na época ficava 20 mil tratamento, não esqueço. E eu ganhei todas de uma amiga. Essa amiga, ela ficou sabendo da minha perca gestacional, foi ao meu encontro e ela tinha acesso a essas injeções. E quando ela descobriu que eu estava grávida, ela fez uma caixinha já com 30 injeções. Uau. E ela me levou. E ela falou assim, olha, todos os meses, você não precisa se preocupar. Eu vou te dar todas as injeções do seu tratamento. Uau. Que bem. E eu ganhei todas, eu não gastei R$1 com essas injeções. Que na época era muito difícil também conseguir pelo SUS, né? Sim. Então, Deus cuidou em tudo, sabe? E aí eu tive esse hematoma. Durante esse hematoma, cuidado, sem trabalhar, 3 meses, medo, chorava. Todos os dias eu chorava. No entanto que o Pietro muito chorou. Todos os dias eu chorava. E aí, com 5 meses, eu tive uma trombose na virilha, também devido à gravidez, né? A minha gravidez era de alto risco, eu tomava 40 miligramas de enoxaparina, e aí eu tive uma trombose. E essa trombose, quando veio, ficamos bastante assustados com essa trombose, né? Com medo. E veio acompanhando, falou, olha, provavelmente essa gravidez não vai até os 9 meses, vamos ter que tirar antes. E aquele acompanhamento, entregando, e todo o cuidado também, sempre de vocês, da pastora,
o seu cuidado também foi importante, toda a igreja, a minha família, a família do meu esposo, A gente adotou, Daiane, a como uma família, filha, né? a família do meu esposo também E eu aí é muito falo. fácil ser adotada, né? Tão maravilhosa. Eu falo também que a minha mãe, o meu pai, o meu irmão foram alicerces para mim nesse processo, o meu esposo e também a família do meu esposo. Eles, assim, me apoiaram de uma maneira que com carinho, com muito amor. E eu sou muito grata a todos que me apoiaram neste momento, porque eu me senti muito amada, muito cuidada por todos, né? Então, quando decidimos tirar o Pietro, já estávamos com 37 semanas, 38 semanas. A doutora muito cuidadosa, muito amável, doutor também, o esposo dela. E aí eles falaram, Daiane, vamos tirar o Pietro. Quando falou em tirar o Pietro, veio aquela sensação, é hoje, né? Preparei todo o quarto novamente. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Porque aquela sensação, pastor, de ter saído da maternidade no dia 22 de dezembro de 2015, que foi véspera de Natal, Quando perdeu o Heitor. quando eu perdi o Heitor. Sem nenhum filho no braço, eu não desejo para ninguém. Meu Deus. Enquanto todas estavam com seus filhos. E eu saí sem o meu filho, saí sem nada. Foi muito dolorida, sabe? Então a sensação de poder sair com o meu filho, tão amado, tão arrumadinho, com toda a roupinha, todo enxoval, esperando aquela coisa assim, bem linda, sabe? Que eu planejei. Tudo lindo, tudo personalizado, tudo assim, com o nominho dele. A família inteira esperando, os amigos, a igreja inteira esperando ele. Sim. Então, para mim, foi assim, acho que a melhor sensação do mundo. Para mim, a melhor. Foi a melhor sensação do mundo para mim na vida, foi ser mãe. Não tem algo melhor para mim. Uau. Formatura, nada substitui aquele sentimento de ser mãe. No entanto, que eu tenho um vídeo, quando o Pietro nasceu, ele nasceu, colocaram ele do meu ladinho e eu só glorificava. Glória a Deus, não podia falar, mas eu só ficava, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Eu tenho esse vídeo guardado e o Pietro se acalmava quando eu falava, sabe, glória a Deus, aleluias, ele não chorava. Então, naquele momento, eles falaram, Daiane, tá preparada? Estou. Eles são evangélicos, né, os meus médicos. E eles prepararam o ambiente, colocaram um hino, oraram conosco naquele momento. E na hora que eles começaram a cesariana, ele virou e falou assim para o Rogério: tá preparado para segurar o seu milagre na sua mão? Aí o Rogério falou: tô. E ali todo mundo foi assim, como se tivesse aquele ambiente ali. Foi realmente assim, não sei explicar. Algo ali como se estivesse no céu, sabe? Preparado Deus, né? por Deus, aquele ambiente leve, aquele ambiente do Senhor, como se Deus estivesse ali. Deus, como não? Ele estava ali presente naquele momento, me entregando, filha, eu tô te entregando a tua promessa. Amém. E essa é a primeira de muitas que você vai viver. Amém. Mas você vai ter guerras, vai ter lutas, mas você tem a certeza que mesmo nos seus piores dias eu estarei presente com você. Então, a partir daquela primeira promessa ali, eu recebi várias promessas. Várias. E aí o Pietro nasceu ruivo, né? Ninguém ruivo na família, só o Rogério. A barba dele até parece um pouquinho ruivo. Lindo, branco, desejado por todos, amado. E a minha promessa se cumpriu naquele momento. E hoje você tem no colo não só o Pietro, mas a Aurora, não é? Sim. Foi um milagre, foi uma das palavras proféticas que o Amilson liberou quando nós te conhecemos, Sim. né? Ele disse que te via com 2 bebês. 2 bebês. Não é? No colo. 2 filhos. E essa palavra profética se cumpriu, né? Hoje tem a Aurora e foi cumprimento de milagre na sua vida. Poder de Deus mesmo, de Deus. Porque as 2 gravidez foram naturais. Sim. Né? Então, como é que o que você poderia dizer hoje para outras mulheres, né? Foi declarado que era um casal. Foi declarado que era um casal. Sim. Então,
o que essa história te ensina, né? De milagres, de experiência com Deus. Pastora. E como você poderia, quando tudo parecia perdido, né? Como você hoje pode testemunhar para mulheres. A lição, Só né? falar Sobre Que confiar em lição Deus. Um pouquinho. sobre essa confiança, esse relacionamento de entrega com Deus. Fala um pouquinho disso para nós e para as mulheres que estão te ouvindo hoje também. Sim, só falar um pouquinho sobre a Aurora bem breve, rapidinho, posso? Pode à vontade. Então, aí quando o Pietro nasceu, a médica falou assim, Daiane, então Deus já te deu um filho naturalmente, não crie expectativa de outro filho, fora nessas palavras, não crie expectativa porque Deus já te abençoou com um filho, então assim, se Deus mandar outro filho, ótimo, mas se não, não se frustra, porque Deus já te abençoou com um filho. E aí eu fiquei, descansei, né? O Pietro veio, meus dias foram felizes, da nossa família, promessa, né? mas eu tinha uma promessa do segundo filho. Sim. Mas eu não me preocupei logo de ter esse segundo filho. Eu estava totalmente realizada com o Pietro naquele momento, né? Então até esqueci. Eu esqueci do mundo lá fora. Meu mundo, tipo assim, ficou sendo por um tempo o Pietro. Eu me dediquei totalmente àquela maternidade, àquele filho, àquela promessa, cuidar. E aí, quando eu lembro, organizando o aniversário do Pietro de 1 ano, lembrei que gente, eu não menstruei esse mês. E aí, novamente. E aí, fui fazer um teste de gravidez. Para ser breve, fui fazer um teste de gravidez. Quando eu fiz o teste de gravidez, que deu positivo, ali eu tinha certeza que era a Aurora. E o Senhor já tinha me dado um sonho. Lembra que eu falei com vocês, compartilhei daquele sonho? Eu estava no aeroporto, isso antes de engravidar dela. Estava no aeroporto, indo para um curso, e o Senhor me levava para um lugar bem simples, humilde, umas casas simples. Falou que os sonhos do Senhor a gente nunca esquece. E eu chegava lá, tinha uma mulher com mais ou menos uns 9 filhos, passando muita necessidade. E eu virava para ela e falava assim, me dá um filho, porque eu não posso ser mãe. Me dá uma dessas crianças, porque eu não posso ser mãe. E ela virava e falava assim para mim, Daiane, vai ali e pede o pai dela. Quando eu ia ao encontro do homem, que ele virava, era Jesus Cristo. Uau. E ele falava assim, pode levar, ela é sua e o nome dela é Aurora. Gente, tremendo, né? E aí eu acordei desse sonho, foi em julho, esse sonho, e eu engravidei provavelmente em setembro, outubro, esse sonho foi em julho. Então são datas que eu não consegui esquecer, ficaram gravadas na minha memória. Marcaram, né, sua vida? Marcaram, e eu acordei e falei pro Rogério, o Senhor me deu uma filha, e o nome dela é Aurora. E o nome da nossa filha seria Giovana. E aí eu troquei, falei, não, vai ser Aurora. Deus te Porque o Senhor me sonho, entregou né? o nome dela, então não tem como, né? Ser desobediente. No momento até achei um nome assim, naquela época, um nome novo, né? Mais antigo. E aí nós falamos que seria Aurora. Quando, organizando o aniversário do Pietro de 1 ano, descobri que eu estava grávida. Fiz o teste de sexagem, não aguentei fazer. Fiz a sexagem, era uma menina, Aurora. E a Aurora, ela foi uma gravidez tranquila, tomei todas as enoxaparina, apesar de ter aparecido também diabetes gestacional, mas foi tranquila a gravidez dela. Porém, também teve uma prova na gravidez dela, né? Que teve que antecipar, porque minha placenta começou a deslocar também dela. E aí a minha médica estava viajando e o esposo dela estava na cidade. E o esposo dela ligou, eu liguei para ele e falei assim, olha, tô com um pouquinho de sangramento. Aí ele vai para a maternidade. Aí eu falei, não vou na maternidade. Aí ele vai, eu não vou. Aí ele vai. Aí eu não fui. E aí ele me ligou, meia-noite. Ele me ligou, falou que Deus tocou no coração dele. E ele falou assim, Daiane, você tá em casa ou você está na maternidade? Eu falei, estou em casa. Você foi na maternidade? Eu falei, não. Aí ele, pois você vai agora, estou te esperando. E aí ele foi meia-noite para a maternidade. Quando ele chegou lá, que ele fez o toque, ele falou assim, você tem que fazer uma cesárea de urgência. Eu falei, eu acabei de tomar enoxaparina. Aí ele, mas você tem que fazer. Lembra que eu liguei de madrugada para vocês? Falei, a Aurora vai ter que vir. Eu vou ter que tomar anestesia geral, vou ter que ser entubada. E eu estou com medo de não resistir, né? Porque muito arriscado uma cirurgia cesárea com anestesia geral. Mas aí o médico virou para mim e falou assim, Naine, você confia em Deus? Falei, confio. Pois Deus trará a sua filha com saúde. E assim foi feito. Fizemos uma cirurgia com anestesia geral.
que não se faz cesárea, entubada. Porém, a Aurora foi para a UTI, né? E devido a Aurora ter ido para a UTI com alguns problemas, sangramento, correndo risco de morrer, ela... Tô falando mais breve um pouquinho, porque é um pouquinho longo. E aí, nós fizemos... Passou tudo, ela ficou uns 5 dias na UTI, passou tudo aquilo ali. Não consegui fazer o teste da orelhinha dela. Vocês lembram dessa história, desse milagre? E aí... já não tá ouvindo. Sim. Eu lembro. Lembra? Sim, lembro. E aí, Deus, é mesmo. eu peguei, fui com 5 dias, voltei à maternidade para fazer o teste da orelhinha. Foi outro milagre que Deus fez. Quando eu cheguei lá, nós fizemos o teste das 2 orelhas dela, do ouvido, e ela não escutava nada. Ela não tinha nenhuma resposta de audição. A Aurora. Aí falou, não, pode ser um líquido que desceu no ouvido dela e ela não tá escutando. Vamos repetir com 1 semana. Repetir com 1 semana, nenhuma resposta auditiva. Repetir com 15 dias, nenhuma resposta auditiva. E aí veio outro desespero sobre a minha vida, outra luta, outro sofrimento, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer uma campanha de oração. Começava, eu batia palmas, eu batia panela, e ela não se lembra. E ela não tinha nenhum estímulo, e eu comecei a orar 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E sempre que eu orava, pastores, eu colocava um louvor no ouvido dela, com a certeza que ela iria ouvir, né? E aí eu comecei a orar, a declarar sobre a vida da minha filha, que ela não era surda, como vocês me orientaram, como os meus médicos me orientaram, que tinha base cristã também. A minha médica pediatra dela hoje também falou, Daiane, sua filha não é surda. Creia em Deus, Deus já fez tanto milagre na sua vida, sua filha não é surda. E eu sofri muito, porque eu só ia repetir com 40 dias. Eu já tinha buscado... tratamento em São Paulo, nos melhores hospitais auditivos de São Paulo já, né? Não vou mentir. Mesmo confiando ali, mas eu já tinha ido atrás de tratamento para ela, né? E assim, como que ela seria uma adolescente tão linda, mas não escutar? Como seria a vida da Aurora sem escutar? Qual trauma, né? Qual preconceito que a Aurora ia sofrer? O que seria futuramente na vida da Aurora? Então tudo isso me passava na cabeça, eu não conseguia dormir. E aí, quando foi um dia, o Pietro bebê, que foram 2 bebês, um perto do outro, a diferença de 1 ano e 5 meses, deixou uma panela cair e o Rogério estava com ela na sala. E eu não estava na sala nesse dia, eu estava no quarto e ela levantou, assustou. Isso com uns 35 dias. O Rogério, amor, a Aurora se assustou. E aí eu falei, mentira. E ele se assustou. E aí eu peguei, fiz de novo o teste, bater palma, bater. E ela nada. Nada, foi só pra ele. E aí eu lembro que nós estávamos de campanha, vocês estavam indo no monte. E do monte vocês me ligaram. Lembra? Que do monte vocês me ligaram. Falou, Daianinha, a Aurora não é surda. Sua filha foi curada pelo Senhor. Creia nisso, Daiane. Creia, confia. E mais uma vez ali eu tentando confiar, né? Confiando nas promessas, mas humana também, não vou mentir. E no dia que eu fui fazer o teste da Aurora, o dia marcado, eu estava muito nervosa, muito nervosa mesmo. E naquele momento ali, todos apreensivos, a família inteira apreensiva, o Rogério apreensivo, a minha mãe, porque todo mundo, né, vendo o meu sofrimento, a minha luta. Na hora que a médica colocou o primeiro fone de ouvido, é uma onda. Foram todas. Na hora que colocou no segundo ouvido, levantaram todas as ondinhas. Naquele momento, eu ajoelhei, agradeci, louvei e agradeci o Senhor. Então, assim, voltando, né, aquilo que a senhora me perguntou, o que eu tenho a dizer, né? Eu tenho a dizer sobre confiar no Senhor, entregar os seus caminhos no Senhor, ser obediente ao Senhor. E as mulheres, né, que estão me escutando nesse podcast, que são estéril, que o Senhor faz da mulher estéril a mulher de filhos, a mulher de muitos filhos, de promessas, né, que o Senhor, ele é o Deus
que restitui tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o homem, né, fala que é impossível, mas o impossível para o homem é o possível para o Senhor. Amém. E eu sou testemunha disso, Glória a os Deus. meus filhos são testemunha, o Pietro e a Aurora são filhos abençoados. Pietro tem 8 anos hoje, a Aurora 7, e eles são meninos assim, ungidos, abençoados do Senhor. O Pietro foi batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Tudo que você for falar para o Pietro, conversar com o Pietro ou com a Aurora, eles falam em Deus. Amém, que bom. Sou Tudo. testemunha disso. Deus é em primeiro na vida deles. O Senhor é em primeiro lugar na vida deles. Meu filho, quem que você ama mais? O papai e a mamãe? Deus. Eles vão falar isso, eu não tenho dúvida. Amém. Então, assim, o caráter dos meus filhos, eles estão sendo formados no Senhor. E ele canta, né? Canta. Belíssimo, Belíssimo. Ele gosta muito de louvar, ele gosta muito de falar da palavra. Ele fala assim, mamãe, mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor sempre vai estar presente. Qual a musiquinha, Ele tem qual a essa musiquinha certeza. que ele mais canta? Ele começou a cantar há muito tempo, ele cantava aquela lindo, lindo, É verdade, lindo és, glória, eu lembro- glórias eu te Eu lembro de dou. você mandar um áudio, né? Eu queria. Você não derrubou, não. De você mandar um áudio dele cantando no Ministério Infantil. Sim, sim. Aí ele cantou por muito tempo esse É hino. verdade, eu lembro. E agora ele gosta de cantar aquela nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá, o único que conhece meus defeitos, minhas falhas, Jesus. Ah, Ele é lindo adora. demais. Essa é uma canção, um hino forte Isso. para uma criança de 7 anos, né? E Ele é diferente. E as professoras todas Eles me são mandam. diferentes. Quando ele está na salinha, fala sobre que ele foi escolhido, ele foi separado, a Aurora da mesma forma, né? eles correspondem muito. Sim, Eles sempre foram quebrantados. O Isso. Pietro, principalmente, é muito quebrantado. Muito. Intercessor, intercessor. ora. Ele nunca teve vergonha de estar lá comigo ali no altar. Não tem vergonha. Totalmente desinibido ele. É. Então, assim, a mensagem que eu falo para as mães, porque eu passei um dia, né, por onde elas estão passando. Só sabe, pastora, quem já passou um dia. Sim. É muito com ruim você querer ser mãe e você não ter a certeza que você vai ter um filho nos braços. Porque, assim, pelo menos eu acho que é para todas as mulheres. A maior Sim, realização é ter um filho. Sim. Não todas, né? Porque hoje em dia as pessoas. Tem muitas mulheres aí nos tempos que preferem não Atuais, ser né? atuais, que falam que não querem ser mãe. Mas, assim. São raras, né? essas São mulheres. raras essas mulheres, mas para nós, mulheres, a maior realização é ser mãe, é ter um filho, é segurar um filho no braço, é educar um filho. Então, isso é realmente graça do Senhor. E eu, como eu falei hoje, estava até falando para vocês antes de começar o podcast, que sempre quando eu preciso fazer algo que eu vejo que vai desagradar o Senhor, eu lembro do que Ele me deu, que foi os meus filhos. Então, assim, lógico, todos nós pecamos todos os dias, né? Mas quando eu vejo que é algo que vai infringir o meu caráter, a minha personalidade no Senhor, desagradar o Senhor, eu penso 2 vezes. Eu falo, eu não posso fazer isso, porque um dia Ele me honrou Amém. como mãe, que era assim o meu maior sonho. E Ele tem me honrado, né, em áreas financeiras, em área pessoal, profissional. E sim, eu tenho vários testemunhos. Na área financeira, eu tenho um testemunho muito forte com meu esposo. Na área emocional também, eu tenho um testemunho muito forte. A Né? gente pode depois convidá-los para vir um Sim. casal e a gente fazer um bate-papo aqui nessa área, Sim. entendeu? Vai ser muito bom. Sim, a gente, assim, não somos aquele casal perfeito, mas Deus tem transformado as nossas imperfeições. E eu tenho aprendido a conviver com o Rogério da forma que ele é, sem tentar mudar ele, e ele da minha forma, sem tentar me mudar. Glória a Então, Deus. assim, a gente tem vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor. Ele mesmo, esses dias,
que eu não estava indo para a igreja, fiz uma cirurgia do olho. Aí ele falou assim, ele sente falta, né? Ele falou, amor, esses dias a gente não tá orando aqui em casa, vamos orar. Então, assim, à noite, às vezes cansado, ia para algum lugar, né? Então eu vejo o quanto meu esposo também, ele tem esse temor, ele vê o quanto que Deus fez na nossa vida, o quanto que Deus tem feito na nossa vida, porque assim, são milagres que realmente somente o Senhor para fazer. É verdade. Isso é verdade, pessoal. O Rogério é um amigo que eu tenho, meu parceiro de pescaria, e ele sabe realmente honrar a sua esposa e tem sido um homem ao máximo. Eu quero aqui honrá-lo e agradecer, Rogério. Obrigado por ser sempre esse maridão, tá? E esse paizão que você tem sido. E obrigado por ter liberado a esposa para estar aqui. E você, a próxima vez, você vai vir os dois, tá bom? Eu quero ir trazer as crianças também. Sim. Mas eu quero que vocês testemunhem, porque na realidade ela falou algo interessante aqui. A Daiane, você e o Rogério são campos de prosperidade. Amém. Vocês atraem a prosperidade. Amém. Eu vejo isso claramente, eu acompanho vocês. Tem testemunhos N's que falam disso, né? Então, a confiança tem sido assim, o fator principal na vida de vocês. Fidelidade e confiança. E é por isso que você tem sempre, porque você está sempre dando, você está sempre Amém. compartilhando, tem esse Amém. coraçãozão. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas que história, né? Que Muito. testemunho, né, doutora? Muito obrigado por compartilhar algo tão íntimo, né? Mas assim, tão poderoso com a gente aqui no nosso Amém. Foxcast. Amém. O seu testemunho, ele não é só sobre filhos, Amém. é sobre um Deus que restaura sonhos, E uma mulher também, pastor. Eu fui Deus- muito restaurada. um Deus que cura feridas. Pastor, eu era uma pessoa assim, outra Daiane. A Outra. gente sabe disso. Eu era tão assim estressada, tão agitada. E eu te lancei aqui no Outra. convite de você aceitar Outra Jesus, Daiane. porque você chegou, como todo mundo chega, as pessoas atribuem o sofrimento como um castigo. Sim, E na realidade não é. O sofrimento que Deus permite é para nos aproximar dele, é para nos aperfeiçoarmos como pessoas. sim. E quando você entendeu isso, o primeiro perdão foi em relação a Deus. Você pediu perdão a Ele, entregou sua vida. E ali foi o seu primeiro e maior passo da sua vida. Sim. Foi entregar a sua vida a Jesus e você não resistiu, né? Não precisou nós forçarmos a barra. E o milagre foi consequência. O cumprimento da promessa foi consequência dessa confiança, né? Amém. E eu louvo a Deus por isso, porque além de você foi curada, Deus prometeu aquilo que Ele prometeu, cumpriu aquilo que Ele prometeu, né? Amém. Então eu creio que muita gente que está assistindo esse podcast, que está nos ouvindo também está vivendo um tempo de dor, né? Pode estar, Um tempo de né? perda, né, irmão? Pode Um estar tempo de vivendo. espera. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Uhum. E o mesmo Deus que fez na vida da Daiane, do Rogério, Amém. entendeu? É uma prova de que a última palavra É do mestre. nunca é da dor, mas a última palavra é de Deus. É verdade. Não é da dor, Amém. mas é de Deus. Então, Daiane, que o Senhor continue te abençoando. Amém. Abençoando sua Em família, nome de Jesus. abençoando seus filhos. Amém. São maravilhosos, eu amo demais eles. Amém. Pietro, Aurora, meu Deus do céu. Serão uma grande nação, Sua né? casa, Amém. Deus te Em deu nome uma, de Jesus. Deus te deu uma casa Amém. linda, Linda. Deus te deu uma clínica linda, Amém. entendeu? Seu esposo maravilhoso, Maravilhoso. homem de Deus, que eu amo muito Abençoado. também, e também o seu trabalho. Você é uma Amém. mulher próspera e que através de sua vida muitas pessoas também encontrem essa esperança, Amém. Amém. que é Jesus. Amém. Muito obrigado por estar aqui no Foxcast. Que Deus te honre Amém. grandemente. Quero deixar o microfone para suas considerações finais. Eu que tenho a agradecer. Sou muito grata, primeiramente a Deus, né? A minha família e a vocês que me acolheram na igreja aquele tempo. E já estou caminhando há 11 anos na igreja.
E assim, eu sou muito grata a Deus por ter uma família, né? A minha segunda casa, a extensão da minha casa, a Igreja Ágape. E eu falo assim para todos que foi a minha melhor escolha, a minha melhor decisão. E hoje, para quem está nos assistindo, a, a Igreja Ágape, ela é uma família para pertencer, realmente. Amém. São pastores Verdade. que nos acolhem, que nos amam, que cuidam. Ele tá até com ciúme de mim aqui, né? Antes de começar, contei um casinho aqui pra ele. Ele, epa, você não me falou. Mas eu amo demais o pastor Esse Amilson. casinho aí você vai contar com sua esposa aqui. No próximo Tá bom? podcast. No próximo No podcast. próximo, eu Podcast amo Casais. demais podcast Vocês Casais. vão- vocês vão- Esse é aquele, né? É. Esse é outro milagre muito poderoso. Então, assim, o que eu tenho para dizer? Sirvam ao Senhor, sejam fiel ao Senhor, sejam fiel à obra, honre os pastores, honre a sua igreja, que o Senhor ele tem muitos e muito mais, não somente de bênçãos financeiras, né? Aqui o que eu falo não é uma barganha que nós fazemos com o Senhor, não é sobre isso, mas através da nossa obediência, da nossa entrega, da nossa fidelidade, o Senhor vai fazer. Eu, ano passado, ano de 2025, eu tive uma forte testemunho sobre isso. Eu servi nos refúgios com amor, com carinho, sabe? Eu não tinha hora, eu desmarquei paciente. E assim, Deus fez algo tremendo. Então, assim, não é barganha, é automático. Entrega, O né, Senhor, na verdade. ele reconhece quando você faz de coração. Não para se amostrar ou para mostrar que você está fazendo algo para o Senhor, mas ele conhece o íntimo do nosso coração. E quando ele se agrada do íntimo do nosso coração, ele derrama chuvas de bênção sobre a nossa vida. Agrada o desejo do nosso coração Isso, também, no né? Salmos 37, né? Lá fala, agrada-te o Senhor, que o Senhor fará os desejos do teu coração. Então é sobre isso. A minha vida, ela é fundamentada nesse Salmo. Agradar o Senhor. Amém. Amém. Glória a Obrigado. Deus. Tremendo. E você? Então, é isso, gente. Uma história de milagres. E é isso que Deus faz quando nós resolvemos servir. Como ela disse, não é barganha, mas é entrega, é posicionamento de fé. E nas Escrituras a gente vê literalmente como Deus trata de maneira especial aqueles que são seus. Uau. Então eu deixo essa palavra, né? Deus é poderoso para Amém. fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Amém. Né? Eu sou Amilson de Meire. E eu sou a Meire do Amigo. E esse é o nosso Foxcast. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores: Visão Transporte, MC Transporte, Marco Construtor Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar Recapage, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos e também Império Tratores. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Foxcast, um podcast que existe para gerar foco, propósito e alinhamento com o reino de Deus. E nesse conteúdo, se esse conteúdo falou com você e com a sua família, envie para outras pessoas. Envie, multiplique, né? e continue conosco. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, doutora Daiane. Muito obrigado, família Celedônio. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém.